Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de matemática do sexto ano. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem, tudo bem? Vamos lá. Então acompanhe comigo aqui, ó. Então porcentagem, pessoal, a gente vai começar com uma situação aqui, ó. Você sabia que 11% das espécies de tartaruga conhecidas estão presentes em território brasileiro? Mas o que significa esse 11 e esse símbolo aí? Nós lemos da seguinte forma: 11% das espécies de tartarugas conhecidas. E aí? Então, pessoal, ó, o porcento, ele quer dizer em 100. Assim, 11% significa 11 em cada 100. Então, de 100 espécies de tartarugas conhecidas, 11 estão presentes em território brasileiro. Então, pessoal, toda vez que vocês ouvirem falar de porcentagem, está se referindo a 100, ok? A gente já vai entender mais um pouquinho lá na frente, tá? Então, ó, 11% das espécies de tartaruga é o mesmo que... Observe como a gente fala o 11 com esse símbolo, 11%. Então, vai estar se referindo a uma fração com o denominador 100. Então, toda vez que a gente falar de porcentagem, a gente pode reescrever utilizando uma fração. Utilizando uma fração que tem denominador 100, 11%, por exemplo aí. Então, das espécies de tartaruga vivem no território brasileiro, beleza? Então, a representação usando esse símbolo aí, nós chamamos de porcentagem, ok? Porcento, beleza? Então, recapitulando, toda vez que a gente estiver falando de porcentagem, a gente quiser representar usando uma fração, nós vamos usar uma fração com denominador 100, ok? Muito bem. Nas porcentagens, pessoal, o todo sempre é indicado por 100%, ok? Então, o geral, total, é sempre 100%, que significa 100 partes em cada 100, e equivale a 100 sobre 100, ok? E 100 dividido para 100 é igual a 1. Então, o todo a gente pode representar por 100%, ou utilizando a fração com denominador 100, 100 sobre 100, ou fazendo essa divisão, lembra? Toda fração ela é uma divisão, vai resultar tem um resultado, e esse resultado é 1. Tudo isso é a mesma coisa, lembra? Muito bem, seguindo. Então, ó, nós podemos representar, sempre associar as porcentagens às frações, como eu falei anteriormente. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. 50% é o mesmo que 50 sobre 100. 50%, 50 sobre 100. Fazendo, pessoal, a simplificação dessa fração até encontrar a fração irredutível, lembra o que é uma fração irredutível? É uma fração em que você não pode mais dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, certo? Nesse caso aí, 50 sobre 100, nós vamos dividir o 50 e o 100 por o mesmo valor, que no caso é 50. 50 dividido para 50 vai dar 1, e 100 dividido para 50 vai dar 2. 1 sobre 2 é equivalente a 50 sobre 100, 50 centésimos, que é a mesma coisa que 50%, beleza? Muito bem. Um outro exemplo aí, ó, 30%, reescrevendo na forma de fração com denominador 100, fica 30 sobre 100. E a gente pode simplificar, pessoal, até encontrar uma fração equivalente. Professor, o senhor está simplificando por um número muito alto. Não tem problema, você pode dividir de 1 por 1, de 2 em 2, não tem problema. No caso aqui, a gente está fazendo direto para encontrar logo a fração irredutível, certo? Então, no caso 30 sobre 100, nós vamos dividir por 10. Tanto o numerador quanto o denominador. Lembra que para você encontrar essas frações equivalentes, a divisão ou a multiplicação tem que ser pelo mesmo número, para dar igual, para dar certo, ok? Então, dividindo aí por 10, 30 dividido para 10 vai dar 3, e 100 dividido para 10 vai dar 10. Ou seja, a fração 3 décimos é igual à fração 30 sobre 100, 30 centésimos, que é a mesma coisa que 30%, ok? 25%, pessoal, é a mesma coisa que 25 sobre 100. Lembra? Porcentagem é o valor numa fração com o denominador 100, 25 sobre 100. Fazendo essa simplificação também até a forma irredutível, nós vamos dividir essa fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 25. 25 dividido para 25 vai dar 1, e 100 dividido para 25 vai dar
4. Então, 1/4 é a mesma coisa que 25 centésimos, que é a mesma coisa que 25%. E o nosso último exemplo aqui, 9%, é o mesmo que 9 sobre 100, 9 centésimos. Professor, dá para a gente dividir aí, dá para simplificar? Não, porque aqui essa fração já está na forma irredutível. Não existe, pessoal, nenhum outro número que você possa dividir ao mesmo tempo, tanto 9 quanto 100. Então, essa fração 9 centésimos já está na forma irredutível, ok? Muito bem. É possível também, pessoal, representar graficamente uma porcentagem. Para isso, podemos transformar a porcentagem na fração correspondente. Por exemplo, aqui, ó, nós vamos pegar 25%. Nós já sabemos que para representar na forma de fração, pega o número 25 sobre 100. Sempre assim. 25 centésimos, então, fazendo essa simplificação até a forma irredutível, dividindo o numerador por 25 e o denominador também por 25, nós vamos encontrar a fração 1/4, ou seja, 25% é igual a 25 centésimos, que é igual a 1/4. Fazendo isso aí, pessoal, nós podemos usar uma figura para representar essa quantidade, esse 25%. Então, imagine uma figura, pessoal, aqui, ó, dividida em 4 partes, sendo que uma está pintada. Essa parte pintada representa os 25%, ok? Por isso é interessante a gente também utilizar essa forma irredutível desse percentual, ok? Um outro exemplo aqui, ó, é o 10%. 10% a gente pode escrever da forma 10 sobre 100, 10 centésimos. Fazendo essa simplificação até a forma irredutível, vou dividir o numerador por 10 e o denominador também por 10. 10 dividido para 10 dá 1 e 100 dividido para 10 dá 10. Ou seja, 10% é a mesma coisa que 10 centésimos, que é a mesma coisa que 1/10. Então, a gente vai imaginar uma figura. Vamos olhar agora para a fração irredutível. Vamos imaginar uma figura dividida em 10 partes, sendo que uma está pintada. Então, essa parte que está pintada desse todo dividido em 10 representa os 10%. Beleza, pessoal? Então, a gente está vendo aqui várias formas de representar esse percentual. Na forma de percentual, usando esse símbolo de porcentagem, na forma de fração e também utilizando uma figura. E mais lá na frente você vai perceber também que a gente pode utilizar, representar esse percentual utilizando um número decimal, fazendo essa divisão dessa fração, beleza? Continuando, pessoal, nós vamos ver uma situação aqui, ó. Na escola de música Dó Ré Mi, há 300 alunos. Para a apresentação de fim de ano, serão escolhidos 20% dos alunos. Quantos alunos serão selecionados? E aí, pessoal, como é que a gente pode encontrar o valor? Quanto corresponde 20% em relação aos 300 alunos? E aí? Então, ó, nós vamos perceber o quê? Ó? Que 20%, pessoal, escrevendo na forma de fração centesimal, ou seja, com denominador 100, fica 20 sobre 100. Encontrando a fração irredutível, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 20, nós vamos encontrar essa fração irredutível. 20 dividido para 20 dá 1 e 100 dividido para 20 dá 5. Ou seja, 1/5 é igual a 20 sobre 100, 20 centésimos, que é a mesma coisa que 20%. Então, pessoal, para encontrar 20% de um valor, nós vamos dividir por 5, ou seja, encontrar a quinta parte desse valor é encontrar os 20% dele, ok? Então, esse valor é quem? 300 alunos, os 300, então eu vou dividir por 5, beleza? Então, 300 dividido para 5 é fácil, ó. O número, pensa no 30 aí, qual o número multiplicado por 5 dá 30? E aí? 6, acrescenta o 0 do 300, fica 60, ou seja, 20% corresponde a 60 alunos. Então, portanto, serão selecionados 60 alunos. Ok? Continuando, pessoal, a gente vai ver aqui, ó. Observe o diálogo aí, pessoal, que está aparecendo na tela para vocês. A garotinha falou, eu acertei 50% da prova. Aí a outra rebate como? Eu acertei apenas a metade. Então, pessoal, para a gente entender esse diálogo aí, a gente tem que perceber o quê? Ó?
que 50% escrito na forma de fração fica 50 sobre 100, 50 centésimos, ok? Fazendo a simplificação até a forma irredutível, ou seja, eu vou dividir o numerador por 50 e o denominador também por 50, 50 dividido para 50 vai dar 1 e 100 dividido para 50 vai dar 2, ou seja, 50% é a mesma coisa que meio, ou seja, é a mesma coisa que a metade. 50% é a mesma coisa que a metade, certo? Então, encontrar 50% é o mesmo que dividir por 2. Metade é dividir por 2, ou seja, encontrar essa metade, beleza? Então, o que significa esse diálogo aí? Quem acertou mais do que a outra? Né? Nesse caso aí, ó, as duas acertaram a mesma quantidade de questões. Elas só falaram de formas diferentes. Uma disse que acertou 50%, a outra que acertou a metade. Mas representam a mesma quantidade, beleza? Muito bem. Então, observe a imagem aí, pessoal. Nós temos uma imagem dividida em 5 partes, ok? Sendo que 2 estão pintadas. Muito bem. Então, ó, tá dizendo aí na pergunta, qual a porcentagem que representa a parte pintada da figura? E aí, quantos por cento da figura estão pintadas? Então, ó, observe que a parte pintada são 2 partes, num total de 5. Então, nós temos aí a fração irredutível 2/5 e queremos encontrar esse percentual. Agora, nós vamos fazer o caminho inverso. Eu quero transformar o denominador em 100. Como eu faço isso? Eu penso em um número que eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador e vou encontrar esse 100, beleza? Então, nesse caso aí, ó, eu descobri que se eu multiplicar por 20 o numerador e o denominador ao mesmo tempo, eu vou encontrar esse percentual. 2 vezes 20 vai dar 40 e 5 vezes 20 vai dar 100, ou seja, 40 centésimos. Então, esse 40 centésimos é a mesma coisa que, escrita em percentual, 40%. Beleza? Então, a parte pintada, sim, a parte pintada, ela representa 40% da figura. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, ó. Então, nós vimos nesta aula, pessoal, situações envolvendo a porcentagem. Então, de várias formas a gente pode representar esse percentual. E também, ó, aparecendo aí na tela de vocês, a gente tem uma evolução desse símbolo de porcentagem. Não foi algo que foi criado do nada, né? Teve uma construção até chegar aqui pra gente, beleza? Então, pessoal, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque da Secretaria de Educação e até o nosso próximo encontro. Tchau!